Lidar com frustrações ao lançar produtos, ser criativa e ainda não deixar o emocional controlar tudo é o tema de hoje. Nesse papo, conto com a presença de Larissa Ferreira, líder do Clube do Livro e Senior PM na Nômade, e as autoras do nosso livro Gestão de Produtos Como Você Nunca Viu, Camila Meneghetti, Senior PM na Gran, e Érica Padilha, Product Owner na Mob2Buy. Mulheres, é uma honra estar com vocês. A gente vai falar muito sobre os perrengues. Eu sou muito fã, eu li todo o livro assim que ele saiu, então eu estou muito feliz de contar com a presença. A Lari também, a gente está fazendo muitos, né, Clube do Livro aqui no Mulheres de Produto e vai ser bem bacana. Obrigada por participarem já desde antes. Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui mais uma vez. Oi, gente, tô super animada para a conversa hoje. Ai, maravilhosas. Gente, para começar, Lari, eu queria pedir para você ler a introdução do Clube do Livro, que foi mega especial. Com toda certeza, Jaque, vamos lá. Logo no primeiro capítulo, a gente fala para começo de conversa, né? A gente estimula muito a refletir sobre diversidade. E a Cássia, ela fala assim, era aquele desconforto estranho de ter sido interrompida em uma reunião, ou de ter sido taxada de pouco estratégica, ou ainda, quando me posicionava de maneira mais firme nas minhas decisões, mirando em ser assertiva, recebi o feedback de ter sido arrogante. E lembro-me de que pensava, não é possível que isso aconteça só comigo, ou me perguntava, por que isso está acontecendo comigo? E aí foi que eu me dei conta, algumas coisas aconteciam e às vezes ainda acontecem comigo, não porque eu sou eu, mas porque eu sou mulher. E aí tudo mudou. Que bomba. Muito forte, né? Eu acho esse livro, ele é muito especial, né, gente? É um livro aí, quem não conhece, meu Deus, é um livro que foi escrito por 30 autoras brasileiras, né, em português, e tem uma riqueza, assim, porque eu acho que a gente conversa tanto no Mulheres de Produto sobre ter esse espaço seguro, falar sobre a parte técnica, mas ter essa coisa que nos une, né, que é o fato de ser mulher e estar nesse ambiente que a gente passa por muita desigualdade, muito machismo no dia a dia e tudo mais. Eu acho que o papo vai ser bem interessante para falarmos um pouco disso. E queria ver com vocês, né, de bate-pronto, assim, esse Clube do Livro, teve algum fato interessante que vocês gostariam de já trazer, assim? Acho que eu posso começar falando do Clube do Livro como um todo, assim. Quando a gente falou sobre esse trecho, eu, Cami, a Erika, a gente começou a falar sobre em quais locais a gente conseguia encontrar pessoas que se sentiam da mesma forma que a gente. Então, com quais mulheres a gente conseguia se abrir e falar sobre algumas determinadas situações. E o Clube do Livro, a gente brinca que, na verdade, ele é uma grande terapia coletiva, porque não importa o livro que a gente vai ler. Se é um livro da trilha de empoderamento, de livro técnico, no final do dia, sempre vira uma terapia coletiva da gente falando sobre situações que a gente passa na vida pessoal e na vida profissional, e que a gente acaba encontrando semelhantes. Então, a gente encontra pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente. Esse livro é técnico, então a gente foi lá com a tendência de olhar para cases de produto, e no final do dia a gente estava conversando sobre como a gente se sentia sozinha, muitas vezes, quando a gente via vários cases de sucesso no LinkedIn, ou das pessoas falando, subindo, né, no palco para falar sobre tudo que deu certo, só que na nossa rotina de produto, a maioria das vezes a gente não se sente assim, a gente não percebe que a gente está vivendo um case. E aí foi engraçado, porque a gente está falando sobre como a gente se sente dessa maneira, e o primeiro capítulo que a gente discutiu logo em seguida foi o que a Cami escreveu, onde a gente começa ali relatando toda uma trajetória de um produto que, na verdade, deu tudo muito errado. Então, pra gente estava falando que o que foi legal para esse encontro é que a gente tinha exemplos reais de mulheres que a gente admira, que a gente acompanha na comunidade, mas que também passaram por situações extremamente frustrantes numa rotina de produto, e às vezes a gente acha que só a gente está passando por isso, quando na verdade é algo bem coletivo. Cara, e isso que a Lara falou foi muito real, parecia terapia. Eu nunca tinha participado do Clube do Livro, e eu fiquei assim, eu saí com uma energia, eu amei o encontro. Eu acho que algo que marcou muito também foi que a gente falou quase no final de como a gente tem FOMO.
Porque da mesma forma que parece que tá todo mundo fazendo sucesso, parece que tá todo mundo por dentro de IA, já automatizando o processo. Só a gente não tá, assim, a impressão que dá é que só a gente ainda não conseguiu fazer o que tá todo mundo fazendo, sabe? E foi muito legal o clube pra gente ter essa troca, como a Lari falou, mas principalmente pra gente entender que a gente também precisa ter os momentos onde a gente não está por dentro, entender que tudo bem, faz parte, nem sempre a gente vai conseguir, então olhar muito mais para nossa carreira, para o que faz sentido, do que ficar sempre tentando olhar para o mercado, sabe? Sim, e tem uma questão de que nenhuma experiência ela é realmente isolada e sozinha, né? Então, você ter com quem compartilhar e conseguir ter referências do que não está dando certo, que é muito similar à sua realidade do que não está dando certo, não é só apenas reconfortante, mas também abre o seu horizonte. Porque por vezes você coloca uma carga muito pesada sobre você de como eu ainda não consegui chegar nesse nível incrível, que nem todos os meus amigos brilhantes no LinkedIn, e quando eu encontro outras pessoas que estão passando o mesmo, quais são as boas práticas que elas estão fazendo, o que elas fizeram e não deram muito certo, isso abre a minha mente também de outros rumos que eu posso tomar. Então, além daquela aquecida no coração de eu não estar sozinha, eu também consigo encontrar caminhos de saída. Muito bom. Eu achei a escolha assim do case, né, Cami, para trazer. Você poderia trazer várias coisas, vários aprendizados em relação a isso que a Erika compartilhou de o sucesso que a gente vê, né? Todo mundo é brilhante mesmo, né? Se você abre lá as redes sociais, a gente aborda muito isso. E todo mundo se vende muito bem, né? E acho que tem uma vulnerabilidade nesse capítulo muito grande de trazer onde que foram esses erros, esses aprendizados e enquanto produto. E para mim, particularmente, é onde a gente mais cresce, né? Quando a gente consegue, tipo, entender aquela falha e visualizar o que poderia ter sido diferente. Eu vou parafrasear você e pegar esse gancho que você, para quem não sabe, a Camila escreveu um capítulo que ela discorre sobre um caso que ela vivenciou construindo uma solução de pagamentos e ela fala assim: já no primeiro lançamento, observamos diversos erros técnicos e cenários que não tínhamos previsto e conseguimos acompanhar os lojistas no dia a dia. E aí você menciona que vocês operavam em agosto com 17 mil reais de vendas e aí que o objetivo até o final do ano, não sei se entende certo, era passar para 1 milhão de reais, né? Quando eu li, eu falei assim, será que foi um erro de uma escrita? Será que era agosto do ano seguinte, daqui 2 anos, né? E aí, acho que só para a gente começar, né? Essa definição da meta, para você fazer sentido, explica pra gente. Então, até para contextualizar quem está escutando, era uma empresa de food delivery, né? Similar aqui ao iFood, mas para o contexto de cidades do interior. E, gente, foi na época da pandemia, já faz alguns anos, né? Então, qual que era o contexto dessa empresa? Eles vendiam, só que era uma rede de franqueados. Então, uma franquia, ela se associava à empresa para poder vender aquele aplicativo de comida naquela cidade. Só que o meio de pagamento era dinheiro físico e maquininha de cartão. E daí tinha várias problemáticas com isso, ainda mais na pandemia. Então, o que aconteceu? A gente tinha uma oportunidade muito grande, porque grandes players de mercado não estavam no interior. Talvez daqui para frente mude, né? Porque tá vindo bem forte a concorrência, assim, pro Brasil, mas não estava no interior. E a gente tinha a oportunidade eu até não tenho os números aqui. Na época, o mercado de food delivery, por causa da pandemia, estava com uma projeção de crescimento de 149%. O ticket médio das pessoas estava aumentando de R$ 50 para R$ 100. Então, era um crescimento muito exponencial e era uma chance muito grande no mercado. E a empresa, ela queria lançar um pagamento online, que seria você pagar, enfim, sem precisar maquininha, dinheiro, naquele mesmo ano. Então, quando eu entrei, meio que tudo já estava definido, só que eu era uma PM que não tinha vivência com pagamentos, o time de desenvolvimento também não tinha vivência com pagamentos, então meio que todo mundo foi aprendendo junto, assim, e eu lembro de ter uma planilha, né, pensando na meta, com vários números que levava em consideração o número de usuários que a gente tinha, o número de novas franquias que poderiam ser abertas, e daí o número de públicos potencial, e essa projeção que a gente tinha de mercado, que foi aí que foi a expectativa era 1 milhão.
Aí quando a gente foi fazer o beta que a gente lançou, deu muito problema. Aí vendeu tipo R$ 17.000 no mês. E daí foi quando a gente pensou, pode ser que fique um pouco mais difícil alcançar essa meta, né? Ela pareça mais distante. Mas foi assim que ela foi construída, sabe? Ela teve uma base, só que eu acho que a gente não levou em consideração implementação de produto, né? Era uma coisa completamente nova. No time que completamente novo, que também não tinha muito conhecimento. Era tudo muito novo. Então, meio que a gente desconsiderou eventuais problemáticas que poderiam acontecer que iam afetar, de fato, aquela meta financeira, né? Então eu acredito que ela era ambiciosa e, de certa forma, eu acho que foi até um pouco ingênua do ponto de vista de lançar um meio de pagamento online num contexto onde aquilo não existia, né? Você citou algumas coisas assim que acho que não é exclusivo, né? Mesmo que aconteceu assim, todo mundo consegue se identificar nessas situações que você é colocada como PM ou num time novo, e aí você tem que fazer várias coisas e vem essas metas já estabelecidas também, e é um contexto novo e tudo mais. E eu achei mega interessante esse capítulo, porque você abordou muitos aprendizados e coisas até que você teria feito diferente, assim. E acho que, né, algumas coisas você falou assim, teve problema de falta de clareza do time comercial, operacional sobre a solução, você falou sobre cenários que não tinham sido previstos e, enfim, ele é um case que ele aborda muito o que poderia ter sido diferente, né? E aí eu queria também abrir para vocês e perguntar nessa linha se vocês já passaram por algo similar, sem resposta, mas compartilhar um pouquinho desses perrengues com a Cami também. Acho que até antes de citar, porque obviamente poderia passar a noite inteira falando de casos como esse, mas o que foi engraçado é que quando eu fui passar para a Camis, né, eu falei para ela, amiga, enquanto eu li o seu capítulo, eu só pensava, gente, eu queria dar um abraço na Camis, que caos, como será que ela se sentiu, né? Porque a gente falou que ela até citou quais frameworks ela usou para identificar a oportunidade, para resolver o problema, e o que a gente falou muito é que às vezes a gente se apega tanto a framework achando que usar eles vai ser o suficiente para ter sucesso no produto, e na prática não é assim, a gente pode usar todos os frameworks e ainda assim dá tudo errado, né? Mas eu até comentei no Clube do Livro que eu já trabalhei numa empresa onde eu era a única pessoa de produto no time, era uma startup, nós éramos, sei lá, 7 pessoas, construindo um app também, que a ideia era dar cashback para caminhoneiros. E aí a gente passou meses trabalhando no fluxo de onboarding, fiz todo também o processo de seguir framework. Desenhei a tela, fiz teste de usabilidade com o caminhoneiro em ambientes reais deles, compilei os testes, fiz tabela, tudo que você pode imaginar eu fiz para fazer esse onboarding para testar. Quando o pessoal implementou, de fato, no app, a gente abriu conta de amigos, de família, fez todo esse teste. E aí, depois de um tempo, a gente viajou para o Maranhão, que era onde tinha a empresa do nosso investidor, para poder fazer um evento de pré-lançamento dessa conta. E aí a gente colocou os funcionários dele numa sala para todos abrirem a conta, né, no aplicativo. E aí a primeira pessoa foi, abriu a conta, deu tudo certo, de repente todas as outras a gente olhou, o app começou a crashar, todos. O app começou a crashar e fechar sozinho. E aí todo mundo olhou pra minha cara, tipo, o que tá acontecendo? O app não abria mais. E aí foi aquele caos, aquele desespero, porque é um evento de pré-lançamento, a gente em outro estado, passamos meses trabalhando no produto. E aí eu voltei pro hotel, entrei na sala com o time técnico e a gente olhou, realmente, a gente testou o onboarding com várias pessoas, mas individualmente. A gente não teve uma quantidade de pessoas fazendo conta ao mesmo tempo. E aí o time não tinha aplicado o teste de carga em casa. Então, era uma startup com 7 pessoas. Você acha que esse teste de carga vai ser priorizado no fluxo de desenvolvimento? Claro que não. E aí a gente precisou passar a madrugada corrigindo, porque a gente tinha um super lançamento no dia seguinte, o nosso onboard simplesmente não funcionava, as pessoas não conseguiam entrar na conta. A gente foi conseguir fazer funcionar assim, já era de madrugada, mas no dia seguinte a gente teve que tentar uma nova rodada de teste em quantidade de pessoas para ver se quando a gente fosse de fato ali pro pátio fazer caminhoneiros abrirem a conta, o app não ia crashar. Então foi assim, na frente do CEO, na frente do investidor, em outro estado, depois de meses de trabalho, seguindo também todo o beabá de produto, e ainda assim deu tudo muito errado. Abraço. Ai, vai virar uma sessão de terapia mesmo, né? E tu, Érica, também. Eu também passei um perrengue parecido e tem um pouco de similaridade com o da Camis, porque também veio já uma meta pré-estabelecida, né? Então, existia um hardware, eu trabalhava com meio de pagamento, existia um hardware
que ele foi desenvolvido e criado para atender um determinado público. O negócio não atendeu como esperado, então resolveram mudar o público visado inicialmente. Só que ele foi pensado para um público A e agora está vindo para o público B. E além de agora estar mudando totalmente o público desse hardware, eu era responsável só pelo software, queria deixar bem claro. Resolveram encontrar um cliente maravilhoso para fazer esse beta e resolveram lançar esse beta na época de Natal. Então eu fui para a loja, era com vendedoras de lojas, e a estratégia foi colocar as vendedoras que tinham mais experiência, que já tinham mais tempo de casa, para fazer as vendas através desse hardware. Porque a estratégia era que o atendimento pudesse ser mais personalizado e o cliente ficasse ali sentado e não precisasse ir até o balcão para finalizar o pagamento. Só que as vendedoras começaram a me odiar, porque começou a dar problema, algumas coisas não funcionaram como esperado, algumas coisas não iam funcionar porque o hardware foi feito para um determinado tipo de uso. E era dezembro, elas estavam perdendo venda para aquela vendedora que vai ficar temporária na loja. Então, hoje, olhando para trás, eu teria alguma bonificação para essa vendedora que está disponibilizando o tempo dela para me ajudar. Faria um outro período, teria combinado com o cliente fazer ali depois do pós-festa de final de ano. Teria uma outra estratégia. E foi muito estressante e me dava gatilho, assim, porque eu tinha 2 reuniões por dia, uma de manhã e outra no final do dia, para dar reportes e para acompanhar cada mínimo detalhe. Então, não foi muito legal. Caraca, sim. E, Cami, acho que... Pode falar. Pode falar. Não, eu comentar que uma coisa que ninguém ensina em nenhum curso de produto, a gente podia lançar uma mulher de produto, é como lidar com usuários quando eles te odeiam, porque, tipo, eu acho que todo mundo tem... Esse momento que você vai ter que falar com o usuário e eles estão assim, cara, eu odeio você, isso aqui tá muito ruim, sabe? E daí você fica, tipo, horas escutando eles malharem o pau no produto, em você, eles revoltados, e você fica, ai, pois é, né? A gente vai dar um jeito, pois é. Sabe? Eu acho que falta isso, ninguém prepara a pessoa de produto pra esse momento. Sim. E é mais do que isso, não só ele não gosta, às vezes, do seu produto, às vezes o problema não é seu produto, é da empresa. E já aconteceu isso, de fazer... bench, né, fazer lá a entrevista com o usuário e ele não querer nem fazer o uso do que eu trouxe porque ele estava revoltado com a empresa. Com atendimento, uma coisa que eu não tenho controle. Ele falou, nossa, sim. Reclame aqui. E eu até falei assim, então me diga cada ponto da sua reclamação. Porque o que eu vou fazer? Ele tá muito irritado com a empresa como um todo, com a instituição, não simplesmente com a parte do meu produto. Eu acho que nada revolta mais um usuário que... por favor, você pode me explicar a sua reclamação? E ele fica assim, cara, eu já reclamei, vai ler o que eu reclamei, sabe? Sim, e faz muito sentido isso que a Cami falou, porque nesse caso onde deu tudo errado com os funcionários do nosso investidor, eles iam receber o pagamento deles do mês pelo nosso aplicativo. Então, eles iam começar a usar nosso aplicativo para ajudar a gente a testar e começar a mexer, eles iam receber o pagamento por lá. E a gente fez isso um dia antes deles receberem o pagamento. Então, ninguém conseguiu abrir a conta e já estava programada para cair nessa conta. Então, no dia seguinte, a gente tinha uma empresa inteira esperando conseguir abrir a conta para receber o pagamento. Então, era assim. E aí, o CEO entregou o meu WhatsApp para eles, do tipo, qualquer coisa, conversa com a Lari. E aí, eu fui dormir recebendo ligação e mensagem, assim, da galera. Gente, amanhã é meu pagamento, vocês vão abrir minha conta quando? Caraca, que tenso! Muito tenso. Deu pra pagar a galera, Lari? Deu tudo certo, mas obviamente depois disso eles decidiram não fazer o pagamento por lá até o app estar estabelecido. Ficaram traumatizados. Cara, isso é muito foda, porque... E também quando você tá lançando alguma coisa nova, os primeiros usuários também são muito importantes, né? Tem o rollout controlado para isso, boas práticas e tudo mais, mas é muito chato mesmo quando acontece uma coisa tão, tão drástica assim. Vocês citaram algumas coisas bem interessantes, né? A Erika trouxe sobre a segmentação, assim, de clientes, no sentido de tinha um produto, mas aí, em vez de mudar o produto, mudou
Mudou o cliente para daí tentar fazer caber. E Lari citou coisas que também acho que a Cami traz no capítulo, né? Sobre os cenários e tal, teste de carga, cenário de teste, né? Mesmo assim, coisas básicas. Que às vezes a gente não faz, né, meninas? Por que às vezes a gente não faz, Cami? E Cara, eu vejo que é o contexto. Às vezes você tá num contexto que não dá, tipo assim, né? Você quer fazer. Pra gente fazer o teste vai levar mais 2 semanas, uma semana. A empresa não tem tempo. E agora, olhando em retrospecto, eu penso assim, cara, o que que eu faria diferente? Eu não teria lançado um MVP tão simples, né? Mas na época era o que tinha, era a pressão, era todo mundo, como a Erika falou, 2 reuniões por dia, aquele acompanhamento diário, aquela pressão para fazer acontecer, né? O franqueado em cima. Então, meio que você tá lidando com aquela pressão, e eu acho que chega um momento que o PM também não consegue segurar tudo, né? Tipo, não consigo dar conta, então alguma coisa eu vou ter que ceder. Eu, agora, com a mente controlada, né, rindo da situação, eu acho que eu não faria um MVP, por exemplo, sem um serviço de microdepósito, né, que muitas contas foram cadastradas que o dígito estava errado, porque era cadastrado num Google Forms. Então, quando ia fazer o depósito, voltava, né, porque não era real. E daí a gente contratou um serviço de microdepósito, fazia 1 centavo de depósito para ver se a conta era real. Mas no início, a diretoria financeira não queria liberar, porque era um custo. E daí depois foi feito, sabe? Então, eu acho que tem coisas que vale. Tipo assim, a gente tenta, a gente vai até o nosso limite, mas eu acho que não vale a pena a gente se desgastar completamente, sabe? E também eu entendo que tem cenários que às vezes ultrapassam até o limite que você já imaginou. Então, eu já passei esse do teste de carga. A gente fez teste de carga. Só que quando chegou em produção, o volume foi muito maior do que o esperado. A gente já fez um teste de carga pensando no melhor cenário, o cenário foi melhor do que a gente esperava. Foi fácil de resolver, foi uma paralisação, assim, de 20 minutos que a gente ficou fora para subir máquina. Aí também tem que pensar que tem coisas que são mais antigas, né? Tem coisas na tecnologia que já avançaram, né, queridos? Mas foi uma coisa assim, de 20 minutos fora até subir outra máquina e etc. E performar bem. E a gente tinha feito teste de carga. Então não foi porque a gente não fez, a gente simplesmente ignorou o cenário. Ele foi muito superior ao nosso cenário positivo. Então também acontece, nem sempre acontece como planejado, que está lá no seu framework, lá no matriz CSD, ou seja lá como você usou. sim. Eu acho que no meu caso, esse era o meu primeiro cargo de PM. E eu não fui contratada para uma vaga de PM. Eu fui contratada para uma vaga de produto e no final eu fazia tudo. Eu fazia design, fazia produto, cuidava da operação e fazia atendimento. Então, assim, na época me faltava um pouco, eu acho, essa questão, eu não sei nem se esse é o termo correto, mas de gestão de stakeholder mesmo. Essa questão do tipo, olha, se o meu prazo é esse é o máximo que eu consigo entregar. Você está confortável de fazer um pré-lançamento e prometer tudo isso com esse escopo aqui? Se você tiver, vamos embora. Agora, se você não tiver, a gente precisa realmente renegociar isso. Acho que hoje eu tenho essa maturidade para poder fazer essa negociação e deixar claro quais são os riscos que a gente está assumindo quando a gente se compromete com prazo que há 6 anos atrás eu não tinha. E achei muito interessante, assim, a gente passa por tanto desafio. Ai, mas a gente é muito foda, né? Porque a Camila, ela escreveu, assim, umas coisas tão bonitinhas que fala assim, a gente sai, né? Não sei como que você trouxe, mas a gente sai mais forte do que a gente entrou, como time e tudo mais. E você cita muito sobre a colaboração, que é uma coisa que eu acredito muito, né? A gente não faz nada sozinho com o PM. Inclusive, às vezes o mérito vai para os outros e quando dá ruim a culpa é nossa. E é sobre isso, mas tá tudo bem. E como que você saiu, né, dessa experiência, Cami? Foi no Clube do Livro. Eu sou traumatizada. Pois Não, mas assim, foram muitos contextos, né? Eu até trouxe no Clube do Livro que na época eu tive alguns problemas de relacionamento com a minha liderança direta, então eu tava muito estressada, sabe? Com a situação toda, com tudo. E daí eu optei por sair da empresa. Então a gente fez o lançamento, a gente teve as vendas e tal. Mas eu entendi que não fazia mais sentido. E eu acho que isso é muito importante. A gente até falou disso no Clube do Livro, terapia é importante. Mas é importante a gente reconhecer quando talvez aquela empresa que você quis tanto, aquela pessoa que você quis tanto, talvez pare de fazer sentido, sabe? O momento de se retirar,
de fato, daquela oportunidade, porque chegou um momento para mim que, apesar dos aprendizados, dos amigos que a gente faz, de tudo, né, do case, tava ficando emocionalmente, já tava ficando insustentável. Então eu optei por sair da empresa, foi muito bom esse movimento que eu fiz, eu acho que se eu tivesse ficado, talvez eu teria me desgastado, ou eu teria desgastado algum tipo de relacionamento profissional também, mas eu acho que o aprendizado é muito a gente entender o nosso limite mesmo, mas assim, eu falo hoje de um lugar de amadurecimento, né? Então, faço terapia há muitos anos, eu amadureci também como profissional, passei por outras situações, então acho que hoje talvez encarasse de forma diferente. Mas na época eu lembro que eu decidi sair, mas foi uma ótima decisão. Então acho que esse é o momento, sabe, de você entender se aquilo faz sentido ou não, ou se você pode fazer alguma outra coisa para melhorar, enfim. Eu acho que esse foi o maior aprendizado, assim, saber quando se retirar. Caraca, muito bom. Bem mais profundo do que eu esperava. Porque, aí é isso. Esse é o Mulher de Produto, gente. A gente é muito evoluídas, a gente pensa em autoconhecimento e eu acho que é super importante. A gente tá falando aqui com mulheres que estão há já há um tempo, tem uma puta bagagem, assim, né, de experiência. Então, quem também for mais nova ou estiver fazendo transição de carreira, a gente entende que é bem complicado, né, esses movimentos e que vem mais com o tempo e às vezes você tá até num lugar que você não vai ter uma rede de apoio que ou a terapia ou colega de trabalho que você vai conseguir visualizar esse tipo de coisa. Super importante, Cami. Bom, fazendo esse gancho assim do que a Cami estava falando, acho que é super importante a gente ter aí essa inteligência emocional, essa maturidade, né, e esse autoconhecimento, que é justamente o capítulo que a Erika Padilha é a autora. E é um assunto que eu amo, eu passaria horas falando disso. E eu amei, Erika, que você introduz os conceitos que eu não li no livro, sabe? Naquele livro gigante que tem o mesmo título. Eu tô aqui, ó, me escutando e falo assim, esse livro parece ser tão chato. Eu não vou conseguir ler. E aí eu amei que você deu uma boa sintetizada. Você consegue trazer para nossa audiência aqui os elementos da inteligência emocional? Consigo trazer alguns, né? Ele é óbvio que é um assunto muito amplo. A gente também, inclusive no Clube do Livro, a gente leu alguns livros a respeito. A gente leu A Coragem de Ser Você Mesmo, A Coragem de Ser Imperfeita, A Voz na Sua Cabeça, vários livros que tratam sobre inteligência emocional, né? Mas basicamente tem aquela janela de Johari, né? Que é como a parte que está relacionada a você, né? Então, como você se vê, como você tem consciência de você mesmo. Então, como eu reconheço as minhas emoções, que também isso é importante. Então, a Cami aqui falou assim, eu reconheci que para mim já estava desgastante. E eu já passei por um cenário assim que eu não reconheci para mim mesma que estava desgastante, que era a hora de eu me retirar. E o outro ponto agora o que eu faço, né? Não só eu tenho consciência de mim, mas o que eu faço, a autogestão disso. Então, como eu também interpreto as emoções do outro. E tem a parte do se relacionar com o outro, né? O que eu faço com a emoção do outro, como é que eu lido com isso, como eu tenho, não controle, né? Mas como eu administro. Esses são pontos que são bem importantes. Como eu também consigo ter empatia. E isso é uma situação que é muito relevante. Porque a gente falou logo no início. Você foi lá falar com o cliente e ele começa a falar vários problemas. Você tem que entender ele, ter empatia. Eu sempre trabalhei com muita coisa de pagamento. Então, não é só R$ 30 que saiu do cliente eu vou estornar. Às vezes aquilo é um dinheiro muito relevante. Não é que para você, de repente, não é relevante, que deixou de ser. Então, para o seu cliente, para a pessoa ali, então a gente tem que ter muito entendimento também do outro, né? Não só da gente, mas também do outro. Posso citar a própria Érica, que isso aqui conduziu bastante. Amei que ela tá com o livro. A Érica, ela falou assim no livro, né? Para pessoas de produto, ter entendimento do fator emocional é uma peça-chave. Afinal, o papel de PM e PO está muito relacionado com diferentes stakeholders, times diversos, lideranças e clientes.
E as emoções influenciam as pessoas, o ambiente, os trabalhos e, consequentemente, os resultados. Logo, aprender sobre inteligência emocional é primordial. E aí, no clube, a gente discutiu muito sobre como a maneira como os assuntos são abordados em algumas reuniões, principalmente aquelas reuniões mais intensas, pode mudar completamente a maneira como ela é conduzida. Eu falei até que eu já entrei em war rooms quando estava acontecendo algum problema, que todo mundo entrou estressado e a gente demorou mais de 2 horas para chegar no consenso e conseguir resolver um problema. E teve war rooms que eu entrei que a galera tava todo mundo assim, gente, perdão a palavra aí, mas a gente tá na merda, mas tá todo mundo na merda junto, bora resolver isso? E em 30 minutos a gente resolveu. Então, essa questão da inteligência emocional, para quando você entra em ambientes de pressão e dependendo das pessoas que estão na sala, no nosso papel como PM, como PO, também isso faz total diferença na condução de um projeto ou de um produto. E até a gente entender o outro ali, né? A gente falou também no Clube do Livro a questão do gestor. Às vezes vem uma meta pronta, vem um item e a gente simplesmente não olha a realidade do outro. A gente quer que a pessoa se encaixe na nossa realidade. Então, o que está acontecendo também é aquela gestão de stakeholder, né? Que é essa parte do relacionamento, que passa pela gestão de stakeholder. O que essa pessoa está passando? Quais são as pressões que ela está passando também? É óbvio que eu tenho pressão, o meu desenvolvedor tem pressão, mas aquela pessoa que é meu gestor ou que é o meu cliente, ela também tem outras pressões, tem outras coisas acontecendo. Então, esse também é um ponto que é relevante, que a gente precisa considerar, botar na balança. E lembrar que todo mundo é ser humano. Às vezes, a gente também dá uma esquecida que as pessoas são humanas, que elas têm emoções. E se conhecer faz parte, sabe? Então, saber a hora de levantar e falar, eu vou beber uma aguinha rapidinho, ou desligar a câmera 2 segundos para você respirar, ficar plena e falar, vai dar certo. Eu só tenho que me concentrar e responder. Gente, essa é a minha técnica, Érica, você citou. Agora todo mundo vai saber, assim, que quando eu desligo a câmera, eu estou muito puta. Sabe quando você tá ouvindo umas coisas assim na reunião e aí alguém fala uma coisa que te deixa muito pistola, daí eu falo assim, eu não consigo disfarçar. Eu já entendi que o meu mecanismo é, pelo menos não vou começar antes, eu acho que evolui muito, mas inteligência emocional é uma dificuldade pra mim, porque eu sou muito direcionada pelos sentimentos mesmo, né? Os sentimentos, eles acabam dominando mesmo as emoções e a raiva, principalmente, ou alguma coisa quando eu me sinto atacado, quando eu sinto que tá tendo um desrespeito com o meu trabalho, com o trabalho do meu time. E aí eu era muito daquela assim, vou escrever um textão no chat, vou mandar essa DM pra fulano, um desabafão, não sei o que lá. Gente, sofri muito com isso, assim. Se você tá gostando do podcast, tá gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. E eu aprendi muitas coisas em relação a isso. Quando a pessoa está muito irritada, a outra pessoa, eu só ouvi aquela pessoa. Então, para eu me concentrar e eu não pensar em atacar, eu começo a listar tudo que a pessoa está falando. Ela reclamou desse ponto. 2, até para depois conseguir fazer uma análise concisa daquilo. O ponto é real. Existe, é um fato e precisa ser tratado. O ponto 2 não é bem por aí. Tem esse outro fato aqui que eu consigo contra-argumentar. Mas aí você vai listando e vai fazendo com calma. Então isso também ajuda você a respirar e ir tratando. E nisso você deixou a pessoa jogar tudo para fora. Porque às vezes também as pessoas só precisam jogar para fora. É algo interessante. Ai, perdão, Érica. Pode continuar, mas falar. Não, uma coisa que a gente falou no Clube do Livro também nessa questão é que nem sempre a gente precisa ter a resposta na hora. Tipo assim, a pessoa, aí, o que a gente vai fazer? Aí eu acho que a gente tem muito ímpeto de já querer resolver. Então, tudo bem a gente dar um passo pra trás e falar que, olha, agora
ou precisa analisar, a gente precisa ver e tal, porque eu acho que também essa pressão faz com que a gente também se desestabilize de escutar e falar, cara, eu não sei como vou resolver. Como que isso pode ser resolvido, sabe? E o PM muitas vezes quer ser a pessoa, sente que precisa ser a pessoa decisora, sabe que vai resolver, vai ter ideia, mas muitas vezes cabe a gente levar isso pro time, levar a problemática pro time, a gente debater. Realmente, às vezes, não é o melhor momento. E eu vejo que o home office me ajuda muito nesse aspecto, porque a possibilidade de sair da reunião e estar sozinha me ajuda muito. Do tipo, pensar, dar uma volta, tomar uma água, mas estar sozinha me auxilia bastante. Não sei como seria esse comportamento se eu voltasse pro presencial, porque não vivo isso hoje em dia. Mas eu percebo que essa possibilidade de você terminar uma reunião e não ver as pessoas ajuda a regular um pouco. E eu acho que essa estratégia realmente de anotar, eu acho muito efetiva, de realmente desligar a câmera quando não faz sentido, enfim. Eu acho que a gente vai entendendo o que ajuda a regular mais, né? Sim, isso que eu falei de já sair da sala falando, olha, eu preciso ir no banheiro, preciso beber água rapidinho e já volta. Mas é porque eu tô ficando irritada, eu tô vendo que o meu emocional tá saindo do controle. E eu não tenho por que atacar aquelas pessoas. Elas não são minhas inimigas. Elas são minhas parceiras. Talvez a gente esteja em hierarquias diferentes, mas elas continuam sendo minhas parceiras. A gente quer resolver o problema. Então eu sair para beber uma água, respirar, ir no banheiro, jogar uma água no rosto, faz sentido também. Não que não tenha também momentos que a gente precisa se posicionar. Então, eu já tive cliente gritando comigo no telefone e eu falar, oi, então, eu não falo assim com você, eu gostaria que você também não tratasse assim comigo. Eu sempre busco uma relação de respeito com você, eu gostaria que você me respeitasse. Podemos seguir assim? Então, também deixar muito claro, né, olha, esse ponto que você está fazendo está me atingindo dessa forma e eu gostaria que você seguisse esse outro protocolo. Bem claro, essa situação, dessa forma que eu estou me sentindo nessa situação e eu preciso de um protocolo diferente e é esse aqui, e orientar. Eu também não gosto do que a galera às vezes acha que é bola de cristal. Não é bola de cristal, ninguém lê mente, ninguém é Jean Grey aqui. Então, a gente precisa também comunicar de uma maneira efetiva e passa pelas emoções, e por isso que passa a gente se conhecer também, né? Porque se você já perde o controle e fica revoltado, acaba que você não consegue comunicar isso. Mas isso foi um processo de muitos anos, né, gente? A Érica de 20 anos não era essa pessoa. A maturidade, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante pra gente conversar aqui, que é o recorte que perpassa por nós aqui, né? Somos mulheres em ambiente de tecnologia, e eu acho que tem muito essa questão no nosso mente de a mulher, às vezes, se ela fala de uma maneira assertiva, ser interpretada como agressiva. Então, tem já uns vieses que a gente vai carregar na leitura das nossas emoções, por mais que a gente também se esforce. Eu também já passei muito assim por não conseguir, às vezes, tá muito sensível a alguma situação e aquilo lá me deixar muito chateada, e aí mostrar que aquilo me afetou, e aí parece que, tipo, você é fraca, né? Tá se deixando abalar por isso, fica tranquila, sabe? Então, essa parte eu queria muito que vocês trouxessem também luz, assim, como que vocês lidam com essas emoções, né, no dia a dia e esses vieses inconscientes e, enfim, o patriarcado, o machismo que a gente enfrenta todos os dias. Olha, eu posso dizer que, graças a Deus, eu passei por lugares muito bons com pessoas e homens mesmo muito, muito bons que me apoiaram. Então, eu já tive uma reunião, inclusive, o cliente claramente escolhia não me ouvir. Só tinha eu de mulher na sala. E eu expliquei um ponto e coloquei uma sugestão, dei uma ideia. E ele fingiu como se eu não tivesse nem falado. E aí um outro colega meu falou com outras palavras a mesma ideia. E ele falou, nossa, é incrível, maravilhosa essa ideia. E eu lembro desse homem que era do meu time, falou assim, mas você sabe que essa foi exatamente o que ela falou, né? E ele falou assim, muito revoltado. Então, eu pude contar com pessoas muito maravilhosas na minha jornada. Mas eu também já tive homem que me deu o feedback que eu sorrio demais. Eu não sei qual é a métrica de quanto se deve. Meu Deus, pelo amor de Deus. É o auge. Eu acho que eu já tive boas experiências, assim, boas de maneira irônica, né? Já teve extremamente, assim,
Numa das startups que eu participei, eu era a única mulher, e aí a gente saiu para celebrar nossos primeiros 1.000 clientes e tal, o investidor veio para cá para a gente poder comemorar, e aí quando ele foi fazer o brinde de celebração, ele falou assim, eu acho que a gente dá muito certo porque só tem homem, a Larissa é a única mulher, então a gente não tem picuinha de time, que geralmente é o que acontece quando mulheres trabalham juntas, então acho que se a gente continuar nesse formato, a gente vai ter muito sucesso e tal. Então, assim, foi ótimo, obviamente, estar no momento ali de comemoração e ouvir isso, né? Obviamente, em outros casos, né, hoje em dia, trabalhando remoto, a gente passa por isso de maneira velada, em vários momentos, mas uma coisa que eu aprendi a fazer quando eu quero diferenciar esse feedback, ele tá vindo de uma pessoa que tá me olhando como mulher e tá vindo com viés, ou realmente é algo que eu preciso melhorar? Depende do meu nível de confiança na pessoa. Então, o que eu faço? Geralmente, eu tenho pares que estão nas mesmas reuniões que eu. Então, quando eu recebo algum tipo de feedback, ao invés de eu internalizar, eu chamo algum par meu e falo, você estava lá e você viu essa situação. Como que você acha que eu me portei? Como você acha que foi aquela minha fala? Se essa pessoa da minha confiança falar, Lara, eu acho que você poderia ter sido um pouco mais polida, eu acho que você poderia ter ido por outro caminho, aí eu recebo esse feedback e falo, ok, então realmente eu fui reativa e eu preciso lidar com isso. Agora, se a pessoa falar, não, Lara, eu acho que ficou super claro, eu nem não percebi nada de diferente. Aí eu consigo entender, ok, essa pessoa só foi escrota mesmo e o feedback dela foi totalmente enviesado porque eu sou mulher, descarta. Então, hoje eu tô aprendendo aos poucos contar com pessoas que realmente sei quem é de confiança e filtrar melhor esse tipo de comentário ou feedback que eu recebo. E uma coisa que eu vejo também é que eu acho que a gente vai amadurecendo também, eu acho que a gente tira um pouco aquele véu da ingenuidade que a gente tinha, sabe? De, pô, será que isso está acontecendo? Será que isso existe mesmo? Será que não é só papo? E a gente começa a entender que o jogo corporativo, ele vão existir situações assim, elas vão acontecer. Não é legal de passar, é horrível, mas pode ser que você passe por isso. Então, eu acho que é muito isso, tanto que a Erika e a Lari trouxeram, de você entender o que faz sentido, tipo, se esse feedback realmente faz sentido ou não, essa situação aqui eu poderia, de alguma forma, lidar com ela ou não, porque não é simplesmente só falar assim, eu vou reportar. Às vezes não é de interesse da empresa lidar com essas situações. Às vezes é mais fácil tirar você da organização do que precisar lidar com aquilo, sabe? Então, eu acho que também vai da gente entender e conseguir ler o cenário da organização que a gente está. Nessa organização que eu tô, qual o direcionamento que eles dão? Eles realmente se importam com isso? O que aconteceu com as últimas mulheres que passaram por situações similares? Quantas mulheres tem na liderança? Como elas se portam? Elas têm espaço para falar? Enfim, eu acho que a gente saber ler o cenário da organização que a gente está, até para a gente entender se a gente pode ser vulnerável numa situação ou não. Porque é muito triste, mas eu conheço muitas mulheres que, né, que sofreram assédio, denunciaram e foram demitidas. Ou o caso mais clássico, que a mulher que volta da licença maternidade é demitida, isso também é machista. Né? Eu acho o ponto que você trouxe de a gente ler o cenário do que é real, não do que é falado, não do que está pintado numa parede como a sua frase motivacional. Né? Porque também existe isso. Tem lá uma frase, nós amamos mulheres, mas no dia a dia, apesar de até ter lideranças femininas, elas não têm força, elas não têm influência. E quando a gente fala existe, dependendo da empresa, um jogo corporativo, né? Permeia não só o cargo que você está, mas o quanto aquilo de verdade tem influência e tem poder. O quanto aquela pessoa consegue movimentar outras pessoas, quanto ela consegue abrir vagas, e ela consegue orçamento para a área dela. Então, tudo isso precisa ser lido, precisa ser entendido para saber se aquele cenário que você vai estar passando ali vai ser realmente acolhido pela empresa ou faz parte apenas de um discurso que é bonito de se vender, porque fica muito bonito nas redes sociais. Exatamente. Agora tá mais comum, as empresas estão desistindo dos discursos, né? Elas estão assim, ai, gente, aqui é assim. Mas tem muitas que ainda estão, né? Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente vai também. É meio chato falar isso, porque quando eu era nova, eu odiava que falava assim, quando você amadurecer, você vai perceber. Aí eu amadureci, eu percebi. Então, eu acho que é isso, é você começar a entender e saber, muitas vezes, para quem pedir ajuda. Às vezes você não vai conseguir pedir ajuda para alguém dentro da organização, mas você pode pedir ajuda para alguém que está fora, enfim, é muito isso. Nossa, muito bom.
Eu ia comentar dessa parte da vulnerabilidade, que sou também, né, muito fã do que Brené Brown prega, e o Clube do Livro já teve repeteco, né, de Brené Brown, e ela fala muito sobre a vulnerabilidade, né, e como tem coragem nisso. Mas eu acho que é um ponto mega importante que vocês trouxeram sobre saber para quem vocês vão se expor, que é uma coisa que eu só aprendi muito mais tarde, assim, eu sempre fui muito sensível, muito assim, transparente também. Dava pra ver na minha cara quando tô chateada, quando tô magoada. Tenho vontade de chorar, às vezes, em reunião, até hoje, sabe? Então, pra mim era muito difícil trabalhar a vulnerabilidade no sentido ao contrário, de dar a vulnerabilidade, né, expor a minha vulnerabilidade nos momentos que fazem sentido e que não vão me prejudicar. Acho que isso que vocês trouxeram é mega relevante, e o que a Lari trouxe, né, de você procurar aliados, isso eu acho que é essencial, assim, pra gente poder conseguir, porque hoje a gente fala num lugar de maturidade, né, que a gente se moldou, apanhou bastante, mas até mesmo hoje a gente ainda precisa dessas pessoas aliadas. Imagina no começo de carreira, ou quando você tá num lugar novo, assim, você não vai conseguir ler tão claro, assim, o que tá acontecendo, né? Então é bem importante. E faz toda a diferença. Eu tive um gestor, assim, um dos meus gestores, assim, foram maravilhosos, que ele me deu um livro. Ele só tinha na gestão dele direta mulheres, e ele deu para todo mundo da Sandra. A Sheryl Sandberg. Uhum. Exatamente. Faça acontecer, muito bom. Faça acontecer. E ele explicou, ele falou assim, é muito importante para vocês, como mulheres, aprenderem isso. E eu no primeiro momento, eu não entendi tanto. E eu fui ler o livro, e quando eu comecei a ler, destrinchar, eu comecei a entender o que ele estava tentando moldar a gente e preparar para que nós pudéssemos sermos mais autônomas, para que nós pudéssemos ser líderes. Então eu achei uma coisa assim muito maravilhosa. Não é todo mundo que está preparado também para fazer isso, para ajudar. E ele foi um grande aliado ali indireto, né, no sentido de contribuir com conhecimento para você ter uma carga para poder levar na sua vida. Muito bom. Se vocês já trouxeram, assim, né, algumas boas dicas aqui para nossas mulheres que estão ouvindo, mas e aquele dia, né, que, cara, você tá por aqui, você tá ouvindo um monte de besteira, ou igual a Erika falou, né, o cliente escolheu não ouvir, ou você tá lá falando com um parceiro que tá te ou boicotando, ou tá falando a mesma coisa que você, passando a sua ideia como se fosse dele. Enfim, dá pra pensar em 50 mil cenários, né, no mundo corporativo. O que é uma estratégia hoje que funciona pra vocês, nesse ponto que vocês ou estão muito tristes, ou sensíveis, ou com raiva mesmo? Cara, ultimamente eu penso muito no qual é o meu objetivo. Tipo assim, dentro da organização, qual é o meu objetivo? Tipo, nessa reunião agora, comprar essa briga, entrar nesse conflito, vai contribuir para o que eu quero ou não? Porque pode ser que na hora você quer só, tipo, pô, tô irritada, mas não vai contribuir em nada, e daí você vai se desgastar sem necessidade, sabe? Claro, se for uma coisa muito séria, né, dependendo da relação que você tem com o seu líder, eu acho que vale a pena você levar e falar que aconteceu determinada situação, etc. Mas eu acho que, pra mim, ultimamente, isso vai contribuir para o que eu quero ou não? Porque daí eu tô trabalhando muito numa estratégia de alcançar as coisas que eu quero. Então, eu acho que eu tô indo mais para esse direcionamento quando eu fico muito irritada, ou quando acontece alguma situação, sabe, que você se sente meio atacada, assim, você fica meio... Eu dou essa refletida, tipo, isso vai de encontro a tudo que eu tô fazendo, tô buscando, porque se não for, talvez vale mais eu lidar com aquela frustração momentânea do que, tipo, aumentar mais, sabe? Eu acho que uma coisa que tem me ajudado é entender qual é o problema que eu tô tentando resolver aqui nesse momento, nessa reunião, né? E aí eu tenho o poder para sair com essa solução, com essa decisão, ou não tá na minha alçada, precisa ser alguém acima de mim. Porque se eu tenho o poder para decidir, então eu vou simplesmente encerrar a conversa, ou vou tentar falar pro pessoal, então vamos seguir dessa maneira, e eu vou reportando para vocês. Se não é algo que está na minha alçada, que geralmente é o que acontece em situações como essa, onde os nervos estão à flor da pele,
eu deixo pra eles resolverem. Eu, tipo assim, então vocês me informem como vocês querem seguir e tal, e a gente vai seguir com essa estratégia. Eu acho que no começo da minha carreira eu tinha muito isso de querer ter razão, de querer sair de lá provando o meu ponto e mostrando que faz sentido a minha linha de raciocínio, e querer defender até o final o que eu entrei falando na reunião. E eu aprendi que no final do dia eu não posso deixar uma planilha do Excel tirar o meu sono, entendeu? Eu não posso deixar uma planilha do Excel tirar meu sono. Então, assim, eu quero sair disso aqui com uma solução. Se a solução é minha, se é do outro, se eu tô feliz, se eu não tô feliz, isso é o de menos. Eu quero, no final do dia, conseguir encerrar meu trabalho e fazer o que a Lela Brandão, eu sempre falo desse podcast, né, gente? Gostosa também chora, não importa onde eu entro, eu falo desse podcast. Ela fala sobre você salvar o seu dia. O que você faz para salvar o seu dia? E é isso, é encerrar o meu dia aqui, sabendo que eu cheguei numa solução, eu pelo menos encaminhei o que precisava, vou fechar essa porta do meu escritório, vou passar um café, vou passear com meu cachorro, vou dar um abraço nele, e essa parte do que acontece daqui para fora é mais importante do que está acontecendo nessa reunião. Então, quando eu olho por essa perspectiva, eu consigo ter um pouco mais de calma e saber que tá tudo bem, não é aquilo que vai... Porque quando a gente está trabalhando, a gente acha, por muito tempo, pelo menos eu achei, que o que acontece no meu trabalho resume a minha vida. Então, tipo, aquele problema que eu estou lidando no dia é o maior problema da minha vida. Aquilo é o que mais importa, é eu fazer aquilo com excelência. Quando tá muito longe de ser. Então, quando eu saí de férias, depois de muito tempo, e eu tava na praia, eu falei assim, gente, não é que o mundo não acabou, aquela planilha, ninguém tá atualizando e não tá acontecendo nada. Aquela reunião não tá acontecendo, ninguém tá se importando, ninguém tá nem lembrando de mim. Então, tira essa perspectiva de quando minha vida não se resume ao trabalho e eu não preciso provar meu ponto o tempo todo, a gente vai conseguindo se afastar um pouquinho mais de situações como essa. E eu acho que também passa tudo que você falou quem disse que eu tenho sempre razão e a minha linha de raciocínio é a melhor? Né? Então, quando eu tô aberta a ouvir o outro e falar, talvez ele só tenha um ponto de vista totalmente diferente do meu e que seja muito válido e eu nunca considerei, apesar de eu ter feito métricas, ter colocado em planilhas, ter feito gráficos, etc. Não significa que você não pode enviesar até os números, né? Por vezes é isso. Então, eu gosto muito de me colocar à prova. É como se eu precisasse quebrar o que eu pensei, o que eu estou colocando como hipótese. Então, isso para mim é um ponto bem positivo, porque eu gosto muito de defender a minha linha de raciocínio, porque ela faz sentido para mim. Eu pensei numa linha lógica para chegar nela. E quando eu começo a trabalhar vamos pensar que tudo isso aqui vai dar errado. Qual é a opção? Então, será que o que o outro está trazendo aqui não vale? Não é interessante? Será que eu não posso mesclar? Né? Por que tem que ser a solução só A ou a B? Eu não posso fazer uma mescla das duas. E pensar muito numa parte, principalmente quando não existe uma resposta fácil ou extremamente clara, projeções de números, etc. Ok, o que a gente vai testar? Quais são as projeções? Quais são os cenários? Eu acho que quando a gente coloca que não está em um no outro, mas está num ponto que a gente está olhando objetivo, facilita tanto para mim quanto para o outro. Ó. A gente não está debatendo aqui um contra o outro, a gente está olhando uma ideia e vamos descrever num quadro, vamos botar num miro aqui essa hipótese, esse ponto, e é isso que a gente quer testar. Eu acho que isso também facilita tirar essa ideia de que a gente está brigando ou que é uma competição, né, sobre um ponto. Eu gosto. E assim, eu acho que é super importante ressaltar que o que a gente está falando aqui é em relação aos pontos divergentes ou coisas que são discussões técnicas, né, ou coisas que são coisas assim. Mas quando a gente fala sobre, tô sofrendo uma parada, claramente isso aqui tá sendo machista e tudo mais, eu acho que é bem importante fazer um pouco do ao contrário, no sentido de não vou ficar me questionando tanto, porque eu acho que a gente, enquanto mulher, a gente já se questiona demais, assim, em relação, será que eu tô louca? Será que isso que eu tô lendo aqui, realmente, ele tá fazendo isso comigo? Eu acho que na maioria das vezes que a gente fez essa checagem tava acontecendo, assim, né? Então, essas dicas são muito valiosas, dicas de sobrevivência, né, no ambiente corporativo, mas também se sintam... Temos que nos sentir mais também ocupando esse lugar e validadas por nós mesmos, que nem sempre vai ter alguém que vai passar a mão e falar assim, não, amiga, você sofreu isso aqui tá errado. Tipo, hoje em dia eu sinto que
tenho mais esse poder, essa confiança maior nessas situações que eu vivo e não precisa alguém me batendo o ombrinho, né, pra falar que foi. Acho que vem um pouco muito do que a Cami falou também, de que a gente, com o tempo, a gente deixa de ser tão ingênuo, né? Porque às vezes já passou por vários momentos de ser o clássico, né? De ser interrompido em reunião, que a gente começou o podcast falando sobre isso. Antes eu ficava incomodadíssima, eu terminava o dia mal, ficava com dor no estômago, e conversava com as pessoas e tal. E aí tem um amigo meu que eu achava incrível, que era quando ele tava falando e alguém interrompia ele continuava falando. E aí ficava uma situação super desconfortável na reunião, porque tinha duas pessoas falando ao mesmo tempo, aí a outra pessoa parava, e aí ele falava, aí ele ficava olhando em silêncio, aí ele retomava a conversa. Ele não falava nada, ele só continuava. Ou quando ficava demais, ele falava assim, você pode parar de me interromper rapidinho pra eu terminar meu raciocínio? E aí eu falei assim, essa pessoa, ela tem muita segurança aqui na empresa, então ela pode falar assim com qualquer pessoa. Como que eu adapto isso pra minha realidade? E aí eu comecei a fazer isso, de eu estar falando numa reunião, alguém me interromper e eu continuar falando. E aí a pessoa vê a pessoa se tocar, e aí ela para, ela retrocede. Ou simplesmente falar, deixa eu só terminar meu raciocínio rapidinho, aí eu passo pra você. E aí a gente percebe que, assim, esse tipo de posicionamento, ele pode ser sutil, mas ele também te mostra como que as pessoas vão te tratar, né? Você traça ali o limite de como você permite que as pessoas te tratam. Então, pequenos ajustes, assim, que demandam um pouco de autoconfiança nossa de fazer, né? Do tipo, nossa, eu posso fazer isso, que tá tudo bem. Para esses casos também ajuda bastante. Para mim, o ponto-chave foi eu me respeitar. Eu sou delicada, eu falo geralmente fofinho, é uma característica minha. E por muito tempo eu quis me mudar, eu quis me moldar, eu quis ter uma forma diferente. E quando eu entendi que eu sou uma mulher e a forma que eu fui criada, a imagem e semelhança do meu Criador, de quem eu acredito, é perfeita, é ótimo. Não que eu não tente ajustar minhas falas em certos momentos, porque estou em cenários diferentes, dentro de contextos, né, específicos. Isso me ajudou muito, porque eu falo, beleza, eu falo desse jeito, eu sou dessa forma, e deixar muito claro, olha, não gosto de que fale assim comigo, não gosto que use palavreado baixo, não gosto que use palavrão. Com a minha esposa eu falo assim, olha, cara, isso aí é o problema seu com a sua esposa de casa. Não sei por que ela deixa, ou porque vocês combinaram isso, mas comigo a banda toca de outra forma. Eu gosto assim, assim, assim. Sabe aquele que eu falei, né, de dar sempre quais são os protocolos? Não tem dúvida. Todo mundo sabe quais são as regras do jogo. Eu sempre falo que eu gosto de sair pra brincar sabendo quais são as regras do jogo. Qual é a regra que a gente combinou aqui? A gente apertou a mão e concordou? Então, beleza. Se a gente concordou, a gente pode seguir. Se um dos dois não concordou, não dá, porque qualquer coisa fora disso, a gente tá se desrespeitando. E o respeito é algo que precisa ser mantido. Caraca. É uma coisa... Não, pode ir, Cami, pode ir. Não, continuar. A gente podia fazer a representação do que a Lari e Famosas falarem ao mesmo tempo pra mostrar o que acontece, sabe? Entre mulheres é maravilhoso, né? Porque assim, uma interrompe a outra e fala assim: não, amiga, vai você. Não, amiga, vai você. Não, mas vai você. Pode ir, Isso Cami. não aconteceria. Mas, tipo, só pra bem rapidinho que a Erika falou, cara, é muito isso, porque eu imagino a Erika falando nesse tom de voz e a pessoa ficando cada vez menor, assim, ó, encolhendo, assim, porque é isso, cara, você não precisa ficar falando toda risonha, tipo, ai, me desculpa, mas será que você podia? Não, você pode ser uma pessoa adulta e falar, cara, é assim, 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 e olhar a pessoa normal, sabe? Eu acho que isso a gente esquece, às vezes quer agradar, esquece que pode ser uma pessoa séria, normal e pedir, sabe? Inclusive, só pra encerrar essa parte, já teve um livro, agora eu não vou lembrar qual foi, que a gente leu no Clube do Livro, em que a gente falava que muitas vezes a gente que passa por situações como essa, começa a reproduzir o comportamento masculino para tentar conseguir respeito. Então, por exemplo, a Erika, que tem esse jeito super fofo de falar e etc., ter que mudar o jeito que ela fala, tentar, por exemplo, ser igual a algum parceiro homem que ela tem, para tentar impor respeito, para tentar pedir que seja respeitada numa reunião e etc. E não é esse o ponto. A gente não precisa reproduzir o comportamento que causa esse cenário pra gente. A gente precisa encontrar a nossa própria essência e descobrir como impor limites a partir dela. Então faz total sentido. Ai, mulheres, ficaria horas aqui. Eu acho que a gente falou de coisas super interessantes de colocar os limites, conseguir
ter um autoconhecimento assim. E eu gostei muito que vocês trouxeram esse protagonismo que a gente tem na nossa vida, né? Porque vocês trouxeram muito sobre a gente se colocar no nosso lugar mesmo, de não ser levada na situação. Então, colocar esse respeito, colocar o que funciona pra gente. A gente também faz parte. E eu sinto que muito disso vem com o tempo e com a sororidade, assim, né? Da gente poder se ouvir uma na outra e ver, pô, isso não é normal, pô, isso acontece com você também, vamos se ajudar. Então, assim, foi uma terapia mesmo pra mim hoje. A gente vai para os finalmentes. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, foi um papo muito gostoso. E aí a gente queria propor para encerrar, assim, uma dica aleatória. Pode ser alguma coisa que vocês ou estão ouvindo, estão lendo, uma coisa nada a ver com o trabalho também, pode ser, não precisa ser técnico. O que vocês indicam aí para as nossas mulheres? Eu vou indicar o que eu sempre indico, gente, que é o podcast Gostosa Também Chora. Aproveita que a gente está aqui gravando o episódio e já vou falar porque podcast, assim, é o meu passatempo preferido. E eu falo desse podcast de vários sentidos, assim, além dela fazer eu refletir muito sobre como salvar o meu dia, como que eu tenho conduzido a minha vida, por que eu deixei de sonhar, o que eu estou fazendo com o meu tempo livre, quanto tempo eu estou gastando no meu celular, em vez de estar fazendo outras coisas. Então, ela traz esse assunto bastante. Mas ela também tem uma marca confortável para mulheres, então ela é uma designer de roupas, ela faz roupas pensadas para mulheres, inclusive. Esse moletom é da marca dela. E ela fala sobre a mulher confortável em si é uma revolução. E isso mudou muito a minha vida, porque eu sempre cresci usando calça skinny, super apertada, e usando roupas extremamente desconfortáveis na minha rotina, e terminava com aquelas marcas na perna no final do dia. E depois que eu comecei a usar roupas confortáveis, dica pequena, mas que faz muita diferença, que é que depois que eu comecei a usar roupa confortável, a diferença do meu dia é absurda. Porque eu sinto que a roupa me abraça, eu sinto que eu consigo, não importa o que esteja acontecendo ali, pelo menos eu tô confortável, eu tô bem com o meu corpo, e as roupas dessa marca, elas se adaptam ao seu momento, então eu consigo ajustar se eu quero mais folgada, se eu quero mais apertadinha. Então assim, gente, é maravilhoso você não ter que ficar passando na frente do espelho e se preocupando como o seu corpo tá naquele momento, que a roupa está te vestindo e não você pensando no que você vai vestir. Então, podcast maravilhoso, marca maravilhosa, sou fã. Essa é a minha dica. Gente, e esse podcast não é patrocinado, então, Lela, olha a oportunidade aí, Lela Brandão. Vem aí, hein? Eu acho que eu fiquei pensando que eu poderia indicar. Teve um livro que eu acho muito bom pra quem tá, tipo assim, queria fazer terapia, mas enfim, não posso, enfim, que é aquele Talvez Você Deva Conversar com Alguém. É muito bom esse livro. Ele traz como se fosse uma conversa realmente com um psicólogo, assim, você vai entrando na história. É muito bom. Você lê assim, tipo, numa sentada. É muito gostoso de ler também, eu curti bastante. E eu tive uma amiga que ela leu o livro e falou, cara, depois desse livro, eu falei assim, eu preciso fazer terapia. E daí ela começou na terapia. Então eu indico bastante. Maravilhoso. As minhas dicas são, seja no profile também, ninguém precisa ficar maravilhosa no LinkedIn, tá tudo bem. Eu tô vivendo muito isso agora porque eu decidi viver isso, então para mim foi muito libertador também escolher certas coisas, escolher que eu vou desistir de certas coisas sim e tá tudo bem. Isso não significa que eu fracassei, significa apenas que eu como adulta estou tomando uma decisão. E ok. E minhas indicações são 2 livros que eu estou lendo agora no momento. Um é até bem antigo, que é Admirável Mundo Novo. Amo essa coisa de distopia, de pensamento crítico e como a massa é conduzida. Eu vejo muito que hoje fica muito claro na rede social, FOMO, tudo isso é a gente sendo conduzida ali como massa sem perceber do que está acontecendo. E o outro que eu estou lendo é Liturgia do Ordinário, que é você ter prazer nas coisas do dia a dia, na vida. Por que tomar um cafezinho na sua xícara, que você ganhou de presente da sua mãe, não pode ser especial, né? Então, são 2 livros que eu estou achando maravilhosos no momento. Assim, um pensamento bem crítico, o outro é aproveite o momento, tá tudo ótimo. Seja feliz da sua xícara da sua mãe, de borboletas. Ai, gente, maravilhosas. A minha dica, eu acho que vai muito em linha no que a Erika falou, assim, a minha dica é a reflexão da terapia.
Que é... Eu acho que pra fazer... Eu sempre tive muito isso de tentar fazer caber as coisas, que eu gosto de muitas coisas e tudo mais. E aí, o trabalho também sempre ele foi muito importante na minha vida. E hoje eu tô fazendo um movimento muito de curtir a vida, sabe? De apreciar, estar presente nesses momentos de descanso também. Então, acho que é achar um hobby, né? Eu e a Lari, a gente conversou um pouco disso de hobby, assim, que não precisa ser performático, né? Não precisa ser aquela coisa que você é boa. Nossa, é tão bom achar uma coisa que você não é boa. Aquelas, né, se acha. Ai, gente, eu sou muito boa em tudo mesmo. Mas, brincadeiras à parte, é isso. De tentar achar algo que você pode ser medíocre, que ninguém vai ficar te cobrando de ser boa. É muito bom. Muito bom mesmo. No meu caso é o surf. Sou bem medíocre, mas amo. É ótimo. Mulheres, encerramos aqui. Muito obrigada. E um beijinho para nossas ouvintes. Foi um prazer. Até mais, gente. Beijinho. Obrigada. Tchau, gente. Beijo.